Gente, então, e agora no nosso programa Resenha Esportiva, a gente vai bater um papo com o preparador físico do Internacional de Santa Maria, porque eu fico imaginando o seguinte: como será que o preparador físico está quebrando a cabeça para tentar passar algumas atividades ou orientações para os atletas, principalmente nesse período onde a gente repete, está tudo indefinido. Primeiramente, Henrique, obrigada por estar aqui no nosso programa Resenha Esportiva aqui da TV Santa Maria. Para a gente falar um pouquinho, né? Primeiramente, Henrique, como é que está essa situação, gente? Como é que vocês estão quebrando a cabeça para organizar os treinos, Henrique? Verdade. Então, em primeiro lugar, parabéns pelo programa. Obrigada. Né? Que legal estar aqui participando desse momento, né? Sei quanto é importante para ti e para todos nós. E verdade, né? É um desafio enorme para um preparador físico. A gente está quebrando a cabeça realmente para tentar proporcionar, né, um treinamento muito diferente do que a gente está habituado. Então, só para a gente entender, a gente começou um treinamento online com todos os atletas e a gente está utilizando um espaço parecido com o que a gente está aqui. Né? Nesse espaço aqui, mais ou menos. Cada um na sua casa está utilizando esse espaço. A gente que é acostumado a correr grandes distâncias, né? Treinos em proporções muito diferentes, mas a gente está se reinventando, está estudando, planejando bastante e colocando em prática para tentar antecipar algumas coisas. Então a gente trabalha muito a parte funcional, né, muito a parte de pliometria, né, a parte cardiovascular. A gente tenta ter uma estratégia de sequência de movimentos para a gente conseguir um pouco. Claro que não é a mesma coisa, né, Angélica? A gente sabe que a gente não consegue substituir totalmente. Porém, a gente está se virando dessa forma para quando a gente voltar presencialmente, a gente já está num estágio um pouco melhor, um pouco mais avançado, não sair do zero, porque é muito tempo parado. Foram 4 meses, 4 né, meses, já. Nenhum atleta passa por isso, né? Por mais que as férias sejam maiores ali, o atleta geralmente ele não passa por isso. Sim. Além de não passar por isso, a gente ainda fica em casa, né, muito mais no sofá e na cama, como eu brinco com eles, e isso aí mexe muito com o atleta, altera muito a rotina do atleta. Então, o objetivo principal da gente começar os treinos online é a gente começar a mudar a rotina, né, a gente voltar à atividade e também saber que se a gente se antecipar agora, pode usufruir melhor na hora presencial. Pois é, Henrique, como é que foi nessa parte? Como é que vocês estão fazendo esses treinamentos online e como é que está sendo, como é que vocês estão percebendo os atletas, porque para eles também é totalmente diferente. Imagina quando numa consciência um atleta de divisão de acesso principalmente se viu tendo que fazer exercícios através do computador ou da tela do celular num período de julho, onde estariam propriamente dito dentro do campo, né, Henrique? Dentro do campo. É uma experiência bem diferente. E também, nos primeiros trabalhos, a gente viu que eles queriam muito treinar. Né? Então, eu queria ter visto. Eles queriam treinar, queriam se juntar, se reunir, se reconectar. Então, isso ajudou muito. Eles colaboraram muito no início. E é aquilo, né? Eu tenho a expectativa da gente ir se adaptando a isso. Né? Mas eles estão colaborando muito. No âmbito profissional, isso aí é uma coisa muito interessante. Né? O atleta ele tem a consciência. Hoje o preparador físico ele carrega isso, né? A parte física ela já é muito mais valorizada pelos atletas que antigamente, né? Então a gente conta com isso também. O querer dos atletas, querem muito, sabem que é importante, sabem que precisa fazer isso. Se a gente quer se diferenciar enquanto equipe, se a gente quer se aproximar do nosso objetivo, então eles estão colaborando, né? E eles, da maneira deles lá, fazendo o que dá mesmo, né? Suaram mesmo a camiseta num espaço de, né, 1, 2, 3 metros quadrados que ele tinha, mas suaram a camiseta. É muito interessante mesmo isso aí. Eu também estava com a expectativa de como é que eles iam receber. Pois é, porque para ti também era novo, né, Henrique? Para mim também não sabia como ia acontecer, como é que, né? Enquanto grupo, né, a gente vai conseguir, mas a expectativa superou as expectativas, né? Eu fico observando eles por uma tela, até às vezes eu fico pensando, né? Eu estou olhando para uma tela e dando um treino, motivando, gritando. E dá para fazer isso com os atletas, Henrique? Tu consegue ter essa visão, por exemplo, de um treinando, passar a orientação, fulano, faz desse jeito, faz do outro jeito, tá errado isso, tenta mais um pouquinho. Isso, essa é a nossa adaptação, que como é que a gente está fazendo. Através do aplicativo, eu dividi o grupo até para mim conseguir enxergar todos ou a maioria. Né? Então eu dividi o grupo em 2 partes, para mim conseguir dar uma atenção melhor, e a gente está trabalhando em 2 turnos, 2 vezes na semana inicialmente, que a gente também não quer saturar muito para saber como é que vai ser esse trabalho.
E aí sim, né? Eu fico o Henrique, preparador físico, em casa. Se alguém olhar, vai dizer: o que está acontecendo? Esse cara não tá bem. O que esse cara tá fazendo? E vamos lá! Isso, começa, melhora, cuida a perna, né? Mais alto, mais rápido. E aí a gente vai trabalhando dessa forma. Então eu dividi justamente para conseguir visualizar. Né, o grupo, eles aparecem em corpo inteiro, né, a gente deu as orientações, eles aparecerem em corpo inteiro, para a gente poder corrigir também os movimentos dele durante o trabalho. Mas é muito diferente, né? Legal também que eu tenho a ajuda da comissão técnica, que também participa da aula, e também, né, ajuda com feedbacks, a gente também está se conectando, e isso é muito interessante. É essa reconexão que a gente está tentando fazer. E Henrique, como preparador físico esse ano, né, do Internacional, o Inter fez uma boa preparação física no início, quando começou a pré-temporada. Foi um cuidado também que o Inter teve, né, o Inter de Santa Maria nesse sentido. Mas agora, se a gente for falar disso, não sei se em grosso modo dá para falar assim, Henrique, mas todo o trabalho que foi feito lá na pré-temporada no início, ele foi perdido agora. A gente não sabe o quanto a gente perdeu, mas eu, né, vou concordar contigo, é possível que a gente perdeu a maior parte. Se eu tô errada, tu me corrige, por favor. Porque mas a gente não sabe ainda, né? A gente vai ver quando eles chegarem. Quando eles voltarem. Mas a minha expectativa é que realmente tenha perdido, porque são 4 meses. Parados, né? E a gente também não tem controle do que eles estavam fazendo. Os atletas estão treinando. Eles, desde que a gente, né, que aconteceu a pandemia, eles estão em trabalho, mas a gente não controla isso. Claro, Quando a gente não controla, a gente fica naquela expectativa. O que será, em que estágio será que eles se encontram? E a minha expectativa é quase que nem a tua. Eu estou me programando para que a gente tenha perdido quase que tudo. A gente vai precisar reconstruir tudo. Isso que eu ia dizer, tu vai ter que começar, quando voltar a pré-temporada do Internacional, vamos colocar num prazo que é o que a gente trabalha, né, Henrique? Isso. Quando eu digo a gente, é no futebol. Exato. Com final de agosto, início de setembro, início da pré-temporada. O Internacional deve voltar um mês antes. A gente quer voltar início de agosto, porque o planejamento que a gente tem, até conversando com a diretoria, é a gente ter 4 semanas cheias de trabalho. Para a gente fazer aqueles ciclos, né, e reconstruir de novo a parte física, principalmente ali, e se readaptar melhor. Então é essa a expectativa. A gente quer, nessas 4 semanas, refazer a maioria da pré-temporada. Porque, obviamente, Henrique, se não tivesse agora esses trabalhos, me corrija se eu estou errada, tá? Se não tivesse esses trabalhos que vocês estão fazendo agora online, teria que ter todo o físico, o técnico, o tático, tudo em questão de um mês, o que é praticamente impossível. Amistosos. O que é praticamente impossível, né? O que a gente tem que fazer também nesse momento, o que a gente está se planejando e conversando, é que a gente tem que entender muito o momento, né? Exato. Eu, por exemplo, como preparador, eu não posso ficar me lembrando, mas perdeu tudo, hein? Pois é, eu e todos os outros preparadores perdemos a maioria. Não foi só tu, né? Não foi todo o trabalho. Triste, mas a gente tem que dar o passo à frente. E aí o que a gente quer? É voltar gradativamente, Angélica, porque também... né, o ser humano, ele tem que se adaptar novamente. Sim. E o que está acontecendo, a gente está vendo até, voltou futebol europeu, né, eu vou me espelhando muito no que está acontecendo. Catarinense está voltando. São Paulo tem data também. Isso, a dupla já quer voltar a treinar, a dupla Grenal, Inter e Grêmio, então a gente vai acompanhando isso e analisando. O que está acontecendo também? Um alto índice de lesão dos atletas. Exato. Que é a grande preocupação, e a lesão não está sendo nos jogos, obviamente, porque estão voltando, é nesse processo de readaptação. Então, o cuidado que eu quero ter, e estou me programando para ter também, conversando com a comissão, é a gente ser gradativo. Claro. Porque senão, um atleta nosso, hoje do Inter SM, a gente está com tempo curto. Né? Se ele se lesionar nesse processo, provavelmente ele perdeu a temporada. É um investimento do clube, né? Então a gente tem que ser... Eu sou o preparador físico. Claro, eu sou o que puxo a corda, eu sou o que dou intensidade, mas eu tenho que, além disso, vou puxar a corda, vou dar intensidade, mas também eu tenho que entender que esse processo ele é diferente, ele tem que ser respeitado, justamente porque tem que ter uma readaptação nesse momento completamente diferente. E a preocupação do atleta, Henrique, com o próprio clube, porque o Internacional, por exemplo, ele já tem um elenco reduzido. Imagina se nesse período de adaptação que tu nos fala, 2, 3, 4 acabam lesionando, e aí? Não vai ter 11 pré-temporada, às vezes é normal, né? Aconteceu na nossa. Então é um desafio enorme, Angélica, eu estou me preocupando muito com isso. O professor Sananduva, o Guilherme também, a gente conversa muito sobre isso, que assim, digamos que tem esse risco de lesão, mas a gente não pode ficar com esse medo, porque a gente tem que se diferenciar, tem que ser uma equipe boa, forte, a gente vai ser, né, positivo, porém responsável. Nessa responsabilidade a gente coloca nosso planejamento e a nossa periodização, e a periodização é a antecipação de tudo, né? Quanto mais a gente pensar nesse momento sobre isso, quando a gente for aplicar...
melhor pode ser o nosso resultado, o nosso rendimento. Então eu estou muito preocupado com isso e passo conversando com a nossa comissão justamente com isso, né? Vão se antecipar em algumas coisas, vão ter o cuidado. No momento, por exemplo, eu falei, vamos começar com 2 dias na semana. Exato. Porque é uma adaptação. Se na segunda semana eu conseguir incluir um treino extra ou um terceiro, melhor. O problema, eu vejo, de eu começar agora todos os dias 2 turnos e não conseguir adaptar, e já começar agora a saturar demais. Então, né, pode ser um pouco conservador, mas eu estou começando dessa forma para que, quem sabe, presencialmente a gente consiga fazer mais do que agora, né? Então, mais ou menos também é um dos objetivos de começar antes. Porque eu penso nisso, Henrique, por isso que eu te falei se realmente estava praticamente um trabalho perdido, porque é uma situação diferente, e aí muitos devem pensar, tá, mas às vezes um atleta fica um semestre todo sem time, sem clubes, mas ele joga o futebol no final de semana, tem o contato diário ali, faz o seu joguinho, vai na academia. E é um atleta, né? E é um atleta. É todo o nosso grupo, né? E agora, tipo, o pessoal tá em casa, tá isolado, tá sozinho. Tem que ficar em casa. E é isso que tem que ser feito. Então, por isso que tem toda uma preocupação, né, Henrique? E para vocês que estão preparando isso, também é difícil, porque também é algo novo. É um desafio, é algo novo. A gente está, né? E talvez nunca tenha se estudado tanto esse momento, porque a gente conversa com outros profissionais, eles também estão no mesmo. Estou estudando, professor, estou vendo, né? Tenho notado isso, tenho notado outro comportamento. Isso está sendo, né, uma coisa geral e que a gente está tentando achar a melhor forma justamente para dar o passo, né, dessa fase que a gente está passando, que a gente quer que passe logo, para a gente voltar para o nosso cotidiano, mas algo bem diferente mesmo. E voltando àquele ponto, às vezes quando chega um atleta, como tu mesmo falou, que ficou o semestre inteiro, a gente consegue dar uma atenção especial, a gente faz treinar para aquele atleta, né, ou para um ou para 2 casos, e a gente consegue encaixar dentro do grupo que está num outro momento. Só que agora todos estão nesse momento. Também é uma coisa que a gente também tem que ver, né? O melhor preparado nosso está há 4 meses parado. Pois é, né? Pensa isso. E aí, como a gente é um coletivo, né? Como a gente é um coletivo, todo o nosso coletivo ele está parado. Então a gente tem que pensar, eu falo para eles, não, a gente não pode se acomodar, a gente está parado, então, não, a gente vai ter intensidade, a gente vai voltar a ser um time como era, de transição, um time rápido, que estava muito bem fisicamente nos jogos. A gente estava com um comportamento bom, né? Sim. E a gente vai voltar. Só que a gente tem que entender, se ajudar e compreender o que está acontecendo. Outra coisa, se me permite me ajudar um pouquinho, por favor. A parte psicológica, né, psicológica, porque mexe com todos nós. Eu acredito que é o que mais influencia também nesse momento, né? Nesse momento, sim. Todo mundo está passando em todos os setores, né? Pessoa que tem condições, né, desde a classe social, quem não tem condições, todo mundo está passando por um momento psicológico muito diferente, muito forte. Porque a gente está privado de algumas coisas, né? A economia está sendo mexida com isso e todo mundo está perdendo, né? Já é o que eu falo. Só que a gente tem que ser forte e eu acho que também vale a gente, cada um, estimular dentro do seu processo, cada um no seu trabalho, cada um na sua família, a estimular a gente se fortalecer psicologicamente. Por que eu estou falando isso? Se a família do atleta que está longe lá, que está inseguro, ajudar, já me ajuda. Já te ajuda, né? Também. Se a minha família lá me der o suporte, me ajudar e me incentivar, também me ajuda. Então é um momento que a gente também tem que entender isso aí e se ajudar para se fortalecer psicologicamente. A gente já vive com ansiedade, né? A gente que é da competição já vive com isso naturalmente. Agora, além de competir... É da gente, mas além de competir, a gente tem que reagir positivamente sobre isso. Então também é uma preocupação na hora de aplicar os trabalhos. Só cobrar, né, não é a nossa principal preocupação. É aquele apoio psicológico, é aquela conversa. Então a gente tem um Henrique, preparador físico, psicólogo, conselheiro, ouvidor, é um pouquinho de tudo nesse momento. Vai com várias camisetas, né? Vai trocando. Mas é isso aí mesmo. A gente que tem que ser, sabe, nesse período. Eu acho que não só eu, mas também todos, a gente também está fazendo várias funções, né? Sim. Eu na minha casa tenho que estar ajudando a minha filha na escola, né? Porque que está em casa também, que está em casa, que é preciso, né? Ela ter esse auxílio da família na escola, que também está passando por esse processo que eu estou passando. Exato, né? Assim, a minha esposa no trabalho precisa da minha ajuda também. Então, todos nós acho que estamos com várias camisetas aí tentando passar por tudo isso. E a gente fica pensando, né, Henrique, e eu sempre... Às vezes, até a gente estava falando antes fora do ar, que às vezes eu às vezes estou em casa assim pensando, porque eu estou acostumada, quando eu digo a gente, parece que eu faço parte de, mas não é que é praticamente isso. É verdade. Porque a maior parte do meu tempo eu estou lá no Inter de Santa Maria, né? Então eu estou lá desde
do início do treino até o final, às vezes até um pouquinho mais, nos jogos, nos amistosos, então eu entendo um pouquinho como é que é passar por isso. E aí às vezes tu chega em casa, principalmente num domingo, no final de tarde, que eu estava acostumada a estar lá, e eu fico sentada assim, Henrique, e tipo, aquilo assim, gente, parece que eu tô num sonho, daqui a pouco vai dar um estalo, eu vou acordar, porque é muito surreal o que a gente está passando. Eu não sei se para ti também parece isso de, eu estava acostumada, e depois a gente vai trazer também, porque o Henrique, além de preparador físico do Internacional de Santa Maria, o Henrique tem uma grande carreira como técnico de futsal, então os 2 campos e agora não tem nada, né? Justo, exatamente. Eu acostumado a estar sempre assim, no agito, na correria, na quadra, literalmente falando, né? E aí até como eu, às vezes me vejo no computador dando feedback e incentivando, eu estou olhando para uma tela no sofá, né? Sentado no sofá. Gente, e isso é muito diferente, né? Muito diferente. E a gente começa, porque a gente está nesse processo de entendimento. E às vezes a gente se depara, onde é que eu estou? O que está acontecendo, né? O que vai acontecer? Isso aí a gente tem que trabalhar muito e acho que se ajudar, né? A palavra hoje é solidariedade e ajuda, porque é a única forma que eu acho que só junto a gente pode se fortalecer mentalmente para passar por tudo que a gente está passando, né? Exatamente. E Henrique, nessa projeção de divisão de acesso, vocês trabalham realmente o planejamento do Internacional de Santa Maria nesse sentido, e eu tenho certeza que também os atletas vêm até vocês com isso. E aí, professor, vai voltar? Como é que está? Como é que vocês estão trabalhando? Como é que estão as coisas aí em Santa Maria? Vocês estão trabalhando com isso que a gente trouxe, uma competição que deve começar metade de agosto e início de setembro. Início de setembro. Início de setembro e o Internacional com uma pré-temporada começando um mês antes. Isso. É isso que até mesmo vocês estão orientando os atletas. Exato, a gente tenta manter todos ali, né, através dos grupos, das conversas, de quem nos procura, eles também se conversam, porque quanto mais a gente tiver essas informações, mais a gente também consegue se planejar, né, se acalmar e se programar. Então a gente tenta deixar todo mundo a par disso, né? O Sananduva também se preocupa bastante com isso, questão de gestão do grupo, que é para a gente também se motivar daqui a pouco, eu vou treinar agora, mas não sei. Não, mas a gente tem uma data que foi estipulada, não é pela gente, é pela federação, está tendo reuniões, a gente está nesse passo e se a gente não fizer, a gente pode ser surpreendido na volta, né? Então, por exemplo, a gente trabalha sempre com essa hipótese. Daqui a pouco vai voltar no meio de setembro? Pois é, se voltar no início a gente está preparado. É melhor a gente se preparar e se ajustar do que não se preparar. Vou me alongar de novo, Angélica. Vai, o tempo é teu, Henrique. Quando teve a pandemia, a preocupação é assim, vamos manter o pessoal em atividade. Isso, eu acredito que tenha sido, né? Isso, daí o que é a orientação que eu dei? Claro que a gente deixa baixar um pouco a poeira, estava todo mundo aí, professor, o que vai dar, o que vai dar? Porque não tinha na minha casa não tem. E não tinha nem noção de data, né? Não tinha noção de data. Nada. Então, assim, coloquei vídeo através de orientações, uma vez na semana. Gente, eu vou dar essa orientação e vocês têm uma tarefa para fazer. Então, tu fez isso desde o início? Desde o início. Só que era um vídeo que eu não estava monitorando, não estava conectado. Mandava para eles? Mandava para eles e eles me mandavam feedback. Foto, áudio, vídeos, todo mundo me mandava. Professor, tive dificuldade nisso. Professor, não consegui fazer hoje. E aí a gente ia tentando se conectar. Isso foi passando o tempo, só que isso chega um momento que vai saturando. Óbvio. Vai saturando. Claro. É natural. É natural. Não é culpa de ninguém, não é culpa deles, não é culpa nossa. Eu me encaro dessa forma, mas vai saturando. E aí o que a gente fez? Desacelerou. Deu folga, deu férias para quem estava se recuperando. Como a gente estava numa forma bem intensa, todo mundo tinha uma microlesão, todo mundo estava cansado. Tinha o pessoal também que estava se recuperando, né, Henrique, que nem chegou a jogar. Que nem chegou a jogar, né? Exato. Que agora eles já voltam diferente. Vão estar junto com o grupo, porque já se recuperaram e estão num outro momento. Até já treinaram também. Então, a gente desacelerou, né? Porque a gente não tinha previsão de data. Como é que eu vou mexer com a cabeça do cara que está com dúvida, que está com o salário reduzido, que está sem salário, a família está passando por algumas coisas, uns até tiveram que trabalhar para ajudar a família. Fazer um outro negócio, precisa, né? Como é que vai fazer? Ajudar, né? Na família ali, a esposa trabalha, ajuda, a família trabalha, ajuda, e aí desaceleramos. E aí eu principalmente fiquei naquela expectativa, me dá uma data aí que eu preciso. Por favor, me dá uma data só que eu vou planejar. Nem que seja uma projeção de datas, isso, né? Isso se estendeu bastante, né? E aí a gente teve a preocupação. Bom, já que a gente desacelerou bastante, então a gente gradativamente vai ter que passar por 3 momentos. Online, presencial, competição. E aí a gente começou a programar mais ou menos dessa forma.
Ai, gente. E que seja presencial logo, né? É o que a gente quer, né? Que a Só gente- no trabalho ainda falo para eles, gente, isso aí vai valer muito a pena na hora que a gente se juntar, a gente vai fazer muitas coisas, a gente vai correr até o fim do campo, a gente vai cruzar, a gente vai fazer aquele tipo, vai cruzar na área, vai cabecear, vai fazer gol. Por quê? Porque agora a gente está limitado, está dentro de casa. E o importante, Henrique, desse trabalho, principalmente de vocês da preparação física, é que o Internacional vai voltar, como todos os clubes, não é algo só do Inter, todo mundo vai passar por esse processo e por isso, mas com os jogos que possivelmente vão ser quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo. Exatamente. Então, Esse foi o primeiro ponto que a gente conversou. Não é? É diferente, o atleta tem que estar preparado para, principalmente isso que tu disse, para prevenir lesão. Aproveitando essa ótima colocação, também quando começa o processo competitivo, os treinos não tem como a gente treinar com muito mais, porque já tem que se preparar pro jogo. E aí é aquela, né? Baixa toda a intensidade para ir pro jogo, recupera. Aí tem... Isso, só para o pessoal entender rapidinho, a gente já está quase no final, mas eu quero trazer isso, porque, né, Henrique, é assim, joga, por exemplo, no domingo. Segunda-feira não tem o que fazer, recupera. Terça-feira já tem que se preparar para o jogo de quarta. De quarta. E a intensidade já não pode ser muita. Não pode ser muita. Então a gente tem que balancear nesse momento. Exatamente, perfeito. Cuidado para não tirar meu lugar agora. Não, gente, o que eu aprendo sentado naqueles banquinhos é maravilhoso. É muito bom, né? É porque é um trabalho bem diferente, né, Henrique? É verdade. E tu se adaptou bem a isso, né? Eu acho que sim. Né? Mas é que tu trabalhou bastante no início também, né? Sim. Eu até, né, como tá no início do ano era aquilo. Será que como é que vai ser a minha adaptação na transição da quadra pro campo que eu estava trabalhando como treinador? E agora eu já me sinto à vontade. Tu tá bem de boas, Henrique? Já me sinto na grama, já me sinto bem confortável. Os atletas também me receberam bem também, né? Já sabem que eu estou bem adaptado em relação a isso. Para mim é muito bom. Me entreguei bastante para o trabalho justamente para que esse processo seja curto de transição. Vou passar, eu estou em transição, estou me adaptando, né? Sim, ainda, né? Mas estou bem à vontade, né? A pergunta foi essa, estou bem à vontade. Eu lembro que no início, quando eu conversava com o Henrique, eu tinha muita dificuldade de chamar ele de preparador físico. Aí às vezes eu conversava e eu... Professor ou técnico Henrique, não, professor é bom que professor tem abrange, tudo. E ele falava, técnico Henrique, não, é preparado para o Inter, é preparador. Arranjar um problema com o técnico do Inter. Às vezes eu trocava, era o Henrique como técnico, o Sanandu, mas enfim. Mas a gente se adaptou, né? Coisa boa, Henrique. Coisa boa, estou bem contente. Né? Que bom. Henrique, eu queria muito falar contigo também sobre o futsal, mas obviamente que a gente vai ter que... Tu já fica convocado, não é nem um convite, tá? Que bom. Fica convocado a vir aqui no programa, no Resenha, mais uma vez pra gente falar, mas aí sim a gente falar de futsal, ótimo, porque o Henrique também é técnico do União Independente Futsal e o futsal vem passando pelo mesmo problema do futebol. Sim, até com mais intensidade, Exato. Com mais dificuldade de datas e também da parte financeira, né? Tá mais difícil para o futsal. E outra, né? Futsal, salão, ginásio fechado, diferente do... Enfim, a gente vai vir outro dia. Henrique, brigadão, viu? De verdade, obrigada por ter vindo. É sempre um prazer conversar contigo. A gente tem um bate-papo legal. E eu acho que é isso, até para os nossos telespectadores entender também um pouquinho dessa realidade e de como vocês tiveram que se adaptar para tentar, nesse período, organizar a equipe da melhor maneira possível para quando voltar com os menores prejuízos, né, Henrique? Muito obrigada. Muito obrigado, Angélica. Que legal esse programa. Eu me senti à vontade aqui também. Coisa boa. Quando passou o tempo, né? Para mim foi bem rápido. E eu acho que justamente isso. Acho que também todo mundo está precisando compartilhar do dia a dia. Eu acho que a gente, né, pôde trazer um pouquinho das nossas angústias, das nossas incertezas, do que a gente está fazendo também. E a gente está, assim, se reconstruindo e é bom a gente compartilhar o nosso dia a dia. Então, eu te agradeço, fico à disposição para conversar, tanto de futebol de campo quanto de futsal, né? E quando quiser, a gente está sempre à disposição para participar e contribuir. Muito obrigado, André. Valeu, Henrique. O Henrique já está convocado, então, para a próxima vez vir falar de futsal com a gente. Pessoal, programa Resenha Esportiva faz um intervalo, mas fiquem comigo, dá tempo de tomar uma aguinha, de buscar um cobertor se tá frio para vocês se cobrirem aí, chama o restante da família, todo mundo pro sofá, porque daqui a pouquinho o Resenha Esportiva tá de volta. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico.
Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Oi, gente! Estamos de volta com Resenha Esportiva, saindo um pouco do estúdio da TV Santa Maria, e a gente veio aqui no estádio Presidente Vargas, porque mesmo sem a bola rolando, o Internacional de Santa Maria está organizando o estádio, fazendo obras na estrutura do estádio Presidente Vargas. E a gente está aqui justamente para mostrar para você que mesmo sem futebol, o Internacional está se organizando. Então, vem comigo que eu vou mostrar tudo para você. Então, Angélica, aqui é uma sala que não tinha, nós estamos reformando, né? Onde vai ser a sala da imprensa, onde vai ser as coletivas, né? Está 90% pronto, faltam alguns detalhes, a janela, a pintura, instalação de luz, tudo pronto. Então está na fase de acabamento. E aqui é outro setor que nós vamos também intensificar as reformas, né? Onde vai ser a sala da fisioterapia, né? Vai ter o acesso direto no campo desse túnel aqui. Então a comissão técnica vai sair do treino, do jogo, para a coletiva, eles vão entrar aqui e vão ter o acesso direto à sala da comissão técnica, sala de fisioterapia e sala da imprensa, né? Então, esse setor também está quase concluído, né? Aí o departamento médico do Inter vai ter uma sala restrita aqui para o médico poder atender o jogador, conversar em particular, conversar com o treinador. Então vai ficar um negócio bem profissional, né? E a sala da comissão técnica, né? Que aqui que nós estamos também já em fase de acabamento, né? O pessoal já está trabalhando aqui, a comissão do profissional, eles fazem a reunião deles, a parte da programação semanal. Enfim, é um lugar restrito para eles terem um pouco mais de intimidade entre eles, para eles trocar o assunto deles, conversar e acertar o programa semanal, né? Então tá, digamos que 98% tudo pronto já, né, nesse setor aqui, que antes não tinha, né? E nós conseguimos, com muito esforço e trabalho, organizar, né? Gente, e agora eu quero fazer um tour com vocês na parte de dentro do estádio Presidente Vargas. Não é só aquilo que a gente vê quando tá nos jogos, não. O estádio Presidente Vargas tem uma passagem secreta, um túnel. A gente está aqui na Secretaria do Internacional de Santa Maria, aqui na Ana Nery. E vem comigo que eu vou mostrar pra vocês aonde a gente vai sair. Shhh, que segredo, capaz, não é? Vem comigo aqui que eu vou mostrar pra vocês um túnel onde a gente sai. Ali da Ana Nery, na Secretaria do Internacional de Santa Maria. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês aonde a gente vai sair nesse túnel todo. Juro que tem algumas coisas que a gente tem que passar e tá tudo muito organizado. Nesse túnel aqui que o Internacional descobriu, estamos no castelo do estádio Presidente Vargas. Vem comigo, lembrem que a gente saiu lá na secretaria do clube. E olha só onde a gente está chegando aqui. Olha só onde a gente está chegando aqui. Ai, estamos chegando aqui no vestiário do Internacional de Santa Maria. Acabou? Não. Vem ainda comigo aqui que eu vou mostrar pra vocês aonde a gente vai sair. Começamos na Ana Nery, na secretaria do clube. E olha só onde a gente está. Olha só onde a gente vai sair. Onde vamos aparecer nesse momento. O que temos nesse momento quando a gente sai. Sim! Com o sol batendo de frente, não tá muito legal. Mas saímos aqui, gente, no gramado do estádio Presidente Vargas. Eu quis mostrar isso pra vocês, porque não é só o estádio em si que a gente está acostumado a ver, mas existe muitas outras coisas no estádio Presidente Vargas, inclusive esse túnel. Bacana, né? Quis mostrar pra vocês um pouquinho desses bastidores que só quem vem, só quem sabe, consegue enxergar. Tá, Angélica, aqui é outro espaço que estava ansioso, que nós não estávamos ocupando, né? Nós resolvemos organizar aqui, planear e colocar uma grameira que fez a instalação para nós. A ideia é que aqui seja feito o trabalho da preparação física, né? E preparação dos goleiros, tanto profissional quanto da base, né? A ideia nossa é levantar os muros, reformar os muros, né? E vai ter a quadra de areia nesse outro setor aqui, onde o pessoal vai poder fazer trabalho físico, trabalho específico da preparação física.
terá um portão lá e o acesso aos vestiários da base, né? Ali está feita aquela coberta nova que a gente fez no ano passado, né? A ideia é que ali seja um portão que dê acesso ao vestiário do juvenil, da base, juniores, enfim, entendeu? Claro que falta aqui o muro fazer, questão de orçamento de mão de obra, que é um pouco caro, né? Então nós estamos aos poucos fazendo, né? Então aqui está quase pronto, vai ser passado um rodo agora, né? Próxima semana. E aí vamos levantar os muros, né? Ficar no nível daquela peça lá e arrumar a rede, né? Para a goleira. Então vai ser bem aproveitado esse espaço aqui. Esse espaço, para quem quiser se orientar, já é o espaço lá no cemitério, né? Olhando para cá para o cemitério. Então vai ficar um local bem legal para trabalhar aí, vai ser bastante proveitoso para os atletas, né? E comissão técnica, né? E aí, gente, é mais ou menos por aí. Vocês viram que o Paulo Santos apresentou tudo pra gente aqui no estádio. Obviamente que ainda muita coisa vai acontecer, mas o que a gente quis mostrar pra vocês agora é que o Internacional, que representa Santa Maria dentro da competição, ainda sem data da divisão de acesso, né? Inclusive, houve até uma frente aí para que a divisão de acesso não acontecesse, mas o Internacional quer sim disputar a divisão de acesso, inclusive vem fazendo muita força para isso, porque afinal de contas, o Internacional quer estar aonde? Na elite do futebol gaúcho, e a gente, né, que representa Santa Maria nisso tudo também, espera e torce para o Internacional de Santa Maria. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui no Resenha Esportiva. A gente saiu um pouco no estúdio justamente para mostrar para vocês como é que as coisas estão acontecendo aqui em Santa Maria. Muito obrigada mais uma vez pela companhia e não esqueçam que terça-feira que vem tem muito mais Resenha Esportiva para você. Tchau!